Se liga só, pessoal, aqui atrás de mim eu estou com a televisão OLED C4 da LG no tamanho de 83 polegadas. E para vocês terem uma referência melhor do tamanho dessa TV, eu separei essas imagens onde eu coloquei uma TV de 50 polegadas na frente dela e podemos ver claramente como essa OLED C4 é realmente gigantesca. E é interessante comentar que recentemente aqui no canal eu tive a possibilidade de testar algumas TVs acima de 80 polegadas e eu confesso para vocês que eu fiquei bem surpreendido com a experiência. E eu digo isso para vocês, pois pelo menos na minha cabeça, uma TV maior iria entregar uma imagem maior pra gente e seria simplesmente só isso. Só que na prática, testando aqui no ao vivo, além delas entregarem uma imagem maior, eu senti que essas televisões entregavam um nível de imersão muito maior. E para vocês entenderem melhor essa questão, eu vou dar exatamente o mesmo exemplo que eu já dei nos vídeos passados aqui no canal, que foi o seguinte: uma parte que me deixou bem impressionado durante os testes foi quando eu estava jogando Horizon Forbidden West no PlayStation 5 e eu entrei em uma floresta que tinha várias árvores gigantescas e eu fiquei impressionado porque em uma tela desse tamanho as árvores não eram grandes apenas dentro do universo do jogo, mas também estavam grandes aqui na minha frente. E essas imagens que estamos mostrando agora ilustram muito bem esse detalhe. E ainda falando de games, eu também senti uma sensação parecida jogando Gran Turismo 7, especialmente com a câmera interna dentro do carro. Ou seja, pessoal, uma tela desse tamanho consegue entregar pra gente uma sensação de escala e profundidade muito mais imersiva. E é legal mencionar que a mesma coisa também vale para filmes e séries, pois como os atores são reproduzidos em um tamanho maior aqui, parece que é mais fácil de acreditar que eles realmente estão aqui no nosso ambiente. Um outro exemplo legal é quando ocorre alguma explosão dentro de algum filme e a explosão em si é fisicamente maior do que a gente, tornando a cena muito mais impactante e real. Inclusive, aproveite esse momento para deixar uma super dica para vocês, especialmente para quem está pensando em comprar uma TV nova, quem sabe um modelo maior e quer economizar dinheiro. Então a dica é a seguinte: aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. E para quem não conhece, diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de TVs. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, estaremos sempre avisando para vocês e é completamente de graça para entrar e participar, então aguardamos vocês lá. Mas agora que eu já compartilhei com vocês a minha experiência com uma televisão desse tamanho, eu gostaria de comentar agora sobre a qualidade dela. E sobre isso, sinceramente falando, eu nem precisaria dizer muita coisa, afinal de contas a OLED C4 aqui atrás é uma das melhores televisões que vocês podem estar comprando atualmente aqui no Brasil. E eu falo isso pois ela tem várias características super positivas. O nível de preto dela é perfeita, não tem problemas de vazamento de luz, o contraste é incrivelmente bom, as cores são muito boas, o ângulo de visão é excelente e a uniformidade das cores também é ótima. E além disso, ela entrega pra gente suporte HDR10 e também a Dolby Vision. Então, em termos de qualidade de imagem, sem dúvidas ela manda muito bem. E só para vocês terem uma referência disso, recentemente aqui no canal eu tive a possibilidade de testar uma outra televisão da LG que se tratava do modelo QNED 89 de 98 polegadas, ou seja, uma TV ainda maior se comparado a essa OLED C4. No entanto, por mais que a QNED 89 tenha uma imagem bem maior do que essa e também entregasse pra gente uma qualidade visual muito boa, quando comparado ao OLED C4 eu não tenho nenhuma dúvida, tá? A OLED C4 com certeza tá 1 ou 2 degraus acima e é visivelmente fácil de identificar, se é que dá pra dizer assim, que a OLED C4 consegue entregar pra gente um contraste bem mais aprimorado se comparado à maioria das outras televisões do mercado, incluindo a própria QNED 89. Só que apesar desses elogios que eu estou fazendo aqui ao OLED C4, agora vem um detalhe que, pelo menos do meu ponto de vista, poderia sim ser melhor nela, mas antes de falar qual é esse detalhe, apenas lembrando, pessoal, se estão assistindo o vídeo até aqui, imagino que estão gostando, então não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, isso é extremamente importante pra gente, ajuda demais na manutenção do nosso canal, contamos demais com o apoio de cada um de vocês, e também aproveita, dá uma olhadinha aqui embaixo, vejam se vocês realmente estão inscritas aqui no canal para não perderem os próximos vídeos. Mas como eu estava falando anteriormente, existe um detalhe que poderia ser melhor aqui na OLED C4, que é a qualidade sonora. E eu digo isso para vocês porque apesar do som dela ser bom e ter suporte a Dolby Atmos, eu achei que os graves delas aqui estão muito tímidos, especialmente se a gente levar em consideração que estamos falando aqui de uma televisão de 83 polegadas. Então eu achei que faltou um pouco mais de impacto, especialmente nas frequências mais graves. E justamente por isso, se você tiver condições de comprar um aparelho de som externo, como por exemplo uma
uma soundbar, eu recomendaria fortemente. Falando agora sobre o sistema operacional, aqui a LG está usando o sistema WebOS, que em termos de aplicativos é muito bom e durante os testes mostrou uma excelente fluidez. Sobre o desempenho com games, a TV aqui também manda muito bem. Ela entrega pra gente uma taxa de atualização de 120 Hz, 4 portas HDMI, todas 2.1, com suporte para VRR, FreeSync e G-Sync. Além disso, ela também possui uma barra gamer especial que nos dá algumas funções extras, como a possibilidade de ver em tempo real a taxa de atualização da TV. E segundo o site da LG, se você estiver jogando no PC, ela até consegue superar os 120 Hz, chegando aos 144. Falando agora sobre o visual e o design dessa TV, eu achei ela muito bonita e dá pra ver que realmente se trata aqui de um produto mais premium. Ela tem um painel que é extremamente fino, como vocês estão vendo nessas imagens, e apesar de ser bem fino, ele não passa aquela sensação de ser um produto frágil, como eu já vi em outras concorrentes. Uma outra coisa que eu gostei na aparência dela é que na parte de trás ela tem um visual que lembra um pouco uma pedra de mármore, dando um visual ainda mais único para essa TV. E ainda falando sobre o visual, vale lembrar que ela vem com esse suporte de mesa central que vocês estão vendo nas imagens, mas também é possível colocar ela em um suporte de parede. E segundo o site da LG, o suporte de parede para essa unidade de 83 polegadas é no padrão VESA 400x400. E sobre as conectividades dela, elas estão aparecendo agora na tela para vocês darem uma olhada, e ela possui suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI ARC e também suporte para Bluetooth. E vale mencionar que essa TV está sendo vendida aqui no Brasil em vários tamanhos diferentes, incluindo tamanhos menores como, por exemplo, 42 polegadas. E lembrando, pessoal, aparecendo qualquer oferta de qualquer um desses tamanhos, a gente vai estar avisando vocês lá no nosso grupo de ofertas do WhatsApp e Telegram. Só que agora vem uma pergunta que muitas pessoas se fazem, que é a seguinte: e o tal problema de burn-in? Foi ou não foi resolvido? E para quem não conhece, o burn-in é um problema que pode acontecer caso você assista por muito tempo conteúdos que tenham imagens estáticas, como por exemplo ali o canal de alguma emissora de televisão, onde o ícone da emissora fica ali no cantinho da tela. E quando eu digo assistir por muito tempo, eu não estou falando ali de assistir por 4 horinhas e bum, o problema apareceu. Não é isso que eu tô falando, tá? Inclusive essa imagem que eu tô colocando agora aqui na OLED C4, em teoria nem seria recomendada porque eu tô um tempão aqui com a imagem do Homem-Aranha estaticamente na TV. No entanto, como eu tô fazendo isso só para essa parte da gravação, não tem problema nenhum. O grande problema aqui seria se eu deixasse essa TV parada nessa mesma imagem, sei lá, umas 15 horas por dia, todo dia, durante vários meses ou anos. Daí sim, nesse momento, isso poderia ser um problema, porque nesse caso em particular, nessas regiões de imagens estáticas, como basicamente tudo aqui está estático no caso, os pixels nessas regiões vão se desgastando e nessas localidades da tela pode ser que a imagem fique levemente sombreada, então basicamente esse seria o burn-in. E é importante frisar que esse é um detalhe que pode acontecer em qualquer televisão de tecnologia OLED, incluindo as concorrentes da LG. No entanto, é válido mencionar que nos últimos anos a tecnologia OLED já evoluiu bastante, especialmente nos modelos da LG. Então, na própria televisão, no menu dela, existe um lugar onde vocês conseguem estar ativando alguns recursos para estar minimizando a chance desses problemas acontecerem. Então, de forma geral, eu diria que a maioria das pessoas não precisariam se preocupar tanto com isso. No entanto, se você é um usuário que sabe que deixa a televisão ligada ali várias e várias horas por dia, todo dia, em imagens que têm conteúdos estáticos passando ali na tela, nesse caso em particular, se você tem um pouco de receio de comprar uma TV OLED, o que você pode estar fazendo é comprar uma TV com outra tecnologia, como as TVs NanoCell e QNED da própria LG. Essas TVs dificilmente vão sofrer de problemas de burn-in. A grande questão é que escolhendo essas outras tecnologias, por mais que elas entreguem também uma boa qualidade de imagem, querendo ou não, vão ficar sim abaixo em termos visual, se comparado a uma TV OLED como a C4 aqui atrás. Mas enfim, pessoal, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e se fosse para fazer um resumo geral sobre a minha experiência com ela até o momento, sem dúvidas está sendo incrível. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que televisões de tecnologia OLED, em termos de qualidade de imagem, já entregam pra gente uma qualidade bem superior, e numa tela de mais de 80 polegadas, a experiência fica ainda mais imersiva e ainda mais impactante. E se fosse para criticar alguma coisa aqui de forma mais incisiva, seria realmente ali a qualidade sonora, como eu mencionei anteriormente. Não que o som seja ruim, o som dela é bom, mas eu achei que os graves ali faltaram um pouco de impacto, mas tirando isso, todo o resto me agradou muitíssimo. Mas enfim, então o vídeo foi esse, valeu a todos que acompanharam até o final, contamos demais com o apoio de cada um de vocês, valeu, falou e até a próxima!